Olá, povo de Deus, terça-feira, 15 de novembro de 2022, 33ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 3, de 1 a 6, 14 a 22, e Lucas 19, de 1 a 10. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente estou para vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro do Apocalipse traz nos seus primeiros capítulos uma referência a 7 cartas enviadas às comunidades da Ásia Menor. 7 é sempre muito simbólico, pois significa a totalidade. Referindo-se a essas comunidades, e o mesmo que dizer que as recomendações, é o mesmo que dizer que as recomendações contidas nesta carta valem para a totalidade das comunidades cristãs do final do primeiro século. As cartas revelam vários tipos de comunidades cristãs. No geral, passavam por dificuldades que vão desde o desânimo na experiência cristã até ao fechamento em falsas seguranças. Na verdade, é como se estivéssemos escrevendo as comunidades atuais com seus diversos desafios que a conjuntura se lhes impõe. Para os cristãos da comunidade de Sardes, João alerta para a vivência nas aparências. Ele diz: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Quantas comunidades nossas poderão estar vivendo em igual situação? Ou seja, só de fama e ostentação, mas na verdade estão mortas em relação ao projeto de Jesus.
é preciso reavivar logo, antes que morra de vez. Para a comunidade de Laodiceia, João escreve chamando a atenção para a situação de indiferença e autossuficiência que seus cristãos viviam. Diz João: conheço tua conduta, nem és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Seguir Jesus e aderir ao seu projeto exige de todos tomada de posição. Nada pior que viver na indiferença frente aos acontecimentos que atingem a vida de todos os cristãos, de todos os cidadãos. Por outro lado, João também critica outra atitude dos cristãos de Laodiceia. Tu dizes, sou rico e abastado, não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Para ser cristão, é preciso não se fiar nas próprias posses. A autossuficiência não permite um relacionamento construtivo com os outros e provoca um fechamento doentio. Vejamos também que João dá um motivo alegre e promissor a todos os que se dispuserem à conversão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele, ele comigo. Lucas 19, de 1 a 10, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Estamos chegando ao final da peregrinação de Jesus e seus discípulos, que começou lá no capítulo 9, versículo 51, rumo a Jerusalém. Estando em Jericó, eles terão que forçosamente fazerem uma descida acentuada para depois empreenderem a subida final a Jerusalém. Lucas coloca Jesus cercado de uma pequena multidão, além dos seus discípulos. E neste contexto, quem era de estatura baixa, como Zaqueu, teria dificuldades de ver Jesus, que passava no meio deles. A narrativa de Zaqueu é exclusiva de Lucas, o evangelista mais sensível às questões que envolvem a desigualdade social. São inúmeros textos exclusivos de Lucas que nos colocam frente a frente com a dificuldade de relacionamento entre ricos e pobres. Com Zaqueu, Lucas dá uma nova inversão do encontro de ricos com Jesus. Os outros eram indiferentes ou se afastavam frente às exigências do reino. Uma coisa era bem clara: não dá para servir a 2 senhores, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Zaqueu era um ladrão público, assim eram considerados os cobradores de impostos. E Zaqueu era chefe deles. Pois vejamos, sem dizer uma só palavra de condenação, somente indo à sua casa para uma refeição,
Jesus provoca a maior revolução na vida deste pequeno homem. Ele reconhece seu pecado, se sensibiliza com a vida dos pobres e com a vida de todos os que foram lesados pela sua conduta de amante do dinheiro. Desta forma, Zaqueu mereceu de Jesus uma consideração que muita gente gostaria de ter. Hoje a salvação entrou nesta casa. Enquanto Zaqueu recebe a promessa de salvação, os que tinham criticado Jesus por ter ido à casa de um pecador devem escutar de Jesus: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Eu tomo a devida licença hoje para pedir a todos os que me ouvem, a todas também que me ouvem, que rezem por mim, pois hoje, 15 de novembro, celebro com a graça de Deus 42 anos de vida presbiteral como padre. Um beijo no seu coração.